Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Natália Marques, sou nutricionista materno-infantil e hoje vou compartilhar com vocês algumas informações a respeito da glicemia alta nas crianças. Vamos lá? Bom, muito se fala sobre o excesso do consumo de açúcar e pouco se investiga sobre esse consumo excessivo. Então, de modo geral, o que é o excesso de glicose? O que é a glicose? O que é isso lá no nosso corpo? Então, a glicose é o açúcar, é a forma como o açúcar fica caminhando no nosso corpo. É a forma como o açúcar é utilizado no nosso corpo. É por meio da molécula de glicose. A gente não vai entrar no termo técnico, científico, não vamos falar sobre a química da glicose, mas a gente vai falar de modo geral como que ela funciona. Então, a glicose, ela faz parte, ela é fonte de energia para todos os nossos órgãos. Então, para todos os nossos órgãos funcionar, a gente precisa de glicose, a gente precisa desse açúcar dentro do nosso corpo. Então, ela é essencial para a nossa sobrevivência. A gente necessita da glicose. O nosso cérebro, por exemplo, ele precisa da glicose para funcionar. Então, por isso que a gente vê a gravidade de quando um paciente está em hipoglicemia, ou seja, com baixa de açúcar, né? A gente sabe os danos que isso pode gerar. Mas eu não quero falar da hipoglicemia, eu quero falar da hiper. E o hiper vem de muito, então, ou seja, tem muita glicose, a ponto de sobrar no meu corpo. A principal doença que gerado pelo excesso de glicose é o diabetes. Mas ele é o estágio, assim, master desse excesso. Antes disso, ela começa a ficar alterada no nosso corpo. Então, para finalizar esse conceito geral, a glicose é o açúcar, né, no modo funcionante no nosso corpo. E a gente precisa dela para todas as nossas funções metabólicas. O nosso músculo, o nosso cérebro, o nosso coração, o intestino, tudo funciona à base desse combustível que é a glicose. Bom, dito isso, quais as principais consequências? Já dei spoiler de uma, né? A diabetes, o diabetes, né? Então, o diabetes é uma doença que gera várias comorbidades no nosso corpo. E ela acomete crianças, adolescentes, adultos e idosos. Não é uma doença restrita aos idosos, que é o que muito se fala, né? Mas no início da vida a gente já pode ter essa disfunção. Então, no quadro do diabetes, a gente tem tanta glicose, tanto açúcar no meu corpo, a ponto que os meus órgãos não conseguiram metabolizar tudo aquilo. A gente tem um órgão que produz a portinha de entrada da glicose nos nossos órgãos, que é o pâncreas. Então, quando nós consumimos muita glicose, a gente sobrecarrega a função desse órgão, ou seja, a gente precisa que ele produza muita portinha, que é chamada de insulina. Então, se a gente tem muita glicose, a gente precisa de muita insulina, ou seja, a gente fica ali sobrecarregando a função do pâncreas para produzir essas portinhas que a gente precisa. Então, o diabetes é a doença mais acometida com excesso de açúcar, né? É o que mais se gera com excesso de açúcar. Mas antes disso, a gente tem as avaliações da glicemia e os estágios, né, de excesso de glicemia. O ideal para adultos é que a glicemia seja até 100. Então, a glicemia de jejum precisa estar no valor de até 100. Na criança, a gente ainda traz um pouquinho para menos. Então, a gente fala que o ideal seria que a criança chegasse até 80, 90, né? Até 90 ali seria o nosso ideal. Porque a gente está pensando de um indivíduo no início da vida. Então, a gente quer sair daquela faixa de perigo, né?
Então, a glicose ali na casa dos 90 seria o limite. Já no adulto, a gente fala que o limite é 100. Então, a glicemia, além de gerar o diabetes, ela também pode gerar o excesso de peso, a obesidade. E por que isso? Se excesso de peso e obesidade está relacionado com o acúmulo de gordura. Porque a glicemia, ela, em excesso, essa glicose, ela é transformada em gordura. Pasmem! Quando nós temos muitos carboidratos, que são esses açúcares, que chegam no nosso corpo excessivo, a gente estoca um pouco, a gente guarda uma pequena reserva, porém, essa nossa reserva é pequena. Então, a gente guarda esse pouquinho, encheu esse nosso estoque, o resto sobra. E a glicose, ela é tóxica quando fica livre no meu corpo sem função. Então, quando ela tá em grandes quantidades, o meu corpo vai lá, pega essa glicose, pega esse açúcar e transforma ele em gordura. E aí a gente acumula essa gordura nos nossos tecidos de gordura, nas gorduras localizadas, como no abdômen, nos braços, distribuída em todo o nosso corpo, e também gordura visceral, que é aquela gordura que fica lá, interno, nos nossos órgãos. Então, além de causar doença crônica, como diabetes, a gente também pode causar uma outra doença crônica, que é a obesidade. Antes de chegar na obesidade, a gente tem o sobrepeso. Então, olha como um único componente alimentar tem a função de gerar tantas comorbidades, uma obesidade, sobrepeso e até o diabetes, certo? Então, essas são as principais consequências e que está aí batendo na porta de muitas crianças, infelizmente, por conta do estilo de vida. Bom, sintomas desse excesso de glicose. Também a glicose, ela é sutil, ela tem assim, os sinais e sintomas são sutis, ou seja, ela é discreta, então não mostra muitos sinais. Até realmente ter grandes sintomas, a gente tem ali um corpo funcionando aparentemente de maneira normal. Alguns casos, quando já persiste esse aumento de glicose, a gente tem casos de cansaço, fadiga, muito xixi, ou seja, a criança sente, além de muita sede, a gente tem também muita produção de xixi e a gente tem o aumento do apetite muitas vezes. Isso em casos já próximo do diabetes. De modo geral, os sinais e sintomas são muito sutis. Então, às vezes é uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, uma sonolênciazinha, mas concorda que esses também são sintomas de tantas outras doenças que mascaram esse sintoma de hiperglicemia. Então, é mais comum a gente detectar esse excesso de glicose com os exames bioquímicos. E aí eu trago sempre a importância da dosagem periódica dos exames laboratoriais, sendo ele a glicemia. E como que dosa? A gente dosa a glicemia em jejum e a gente dosa também a hemoglobina glicosilada, que também mostra pra gente como que tá se comportando esse açúcar no nosso sangue a longo prazo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito técnico, só para título de informação. São esses dois exames que a gente costuma dosar para ver como que tá essa glicemia no nosso corpo. Bom, já que ela não apresenta sintomas, traz aí a importância da periodicidade de dosagem. Natália, todo mês? Não. A cada uma vez por ano a gente fazendo essa dosagem já dá pra gente ter uma noção, uma ideia de como ela tá se comportando. Caso tenha alteração, aí a gente repete o exame a cada 3 meses ou a cada 6 meses para ver como que isso está se comportando após o tratamento. Então, já falei para vocês o que é a hiperglicemia, o que é essa glicemia, o que ela causa no nosso corpo, falei dos sintomas, falei de algumas consequências e agora eu queria trazer para vocês como que essa glicemia ela se altera, né? De que forma?
Por quê? O que eu tô fazendo de errado? O que causa essa hiperglicemia, esse excesso de glicose, esse pré-diabetes? Como que isso acontece? Então, algumas pessoas falam assim, Nutri, ou tia, mas eu nem como doce, mas eu nem gosto de coisas com açúcar, eu gosto de coisa salgada, eu gosto de macarrão, eu gosto muito de lasanha, eu gosto de salgadinhos, eu gosto de coisa salgada, por que o meu açúcar tá elevado? E a glicemia, até chegar no estágio de elevação, ela demora um pouquinho, não é imediato ao consumo de um alimento. Então, para isso acontecer, ela precisa chegar na forma de glicose, como eu já contei para vocês. E a glicose, de que maneira ela está nos alimentos? Em todos os alimentos ricos em carboidrato. Então, os alimentos como cereais, raízes, tubérculos, como as frutas, como toda a preparação à base desses cereais, raízes e tubérculos, seja ele salgado ou doce. Então, todas as massas, pães, tudo isso tem carboidrato. E esse carboidrato, quando quebradinho lá no meu estômago e intestino, ele vira a glicose. Então, concorda que independente se eu consumo muito doce ou salgado, a gente tem o consumo dessa glicose na nossa alimentação? Então, não é sobre ser doce ou não, é sobre ter carboidrato. Mas tudo tem carboidrato, Natália? Quase tudo. Os únicos alimentos que não contêm carboidrato são as carnes. Elas são ricas em outros nutrientes, mas não contêm carboidrato. Mas de modo geral, todos os outros têm. E aí vai variar a quantidade. Nesses cereais, raízes e tubérculos são as principais e maiores fontes de carboidrato. Então, a gente vai ter essa consequência, esse consumo inadequado desses alimentos fontes de carboidrato pode vir a elevar a glicemia quando consumidos a longo prazo. E no açúcar é o que a gente já sabe. O açúcar ele é feito do quê? Da cana de açúcar, que é uma fruta. Se a gente fosse parar para pensar, era para ser saudável, né? Vem de uma fruta, mas a gente tem o isolamento de um único ingrediente. E aí ali a gente concentra esse carboidrato e concentra essa glicose. Então, por isso que todos os alimentos que vão acrescidos do açúcar, eles vão ter uma grande quantidade de glicose. Então, por isso que é importante a gente entender que todos os doces vão ter glicose, vão ter carboidratos, assim como todos os salgados, em sua maioria, também vão ter carboidrato e também vão ter glicose posteriormente, certo? Então, o que causa o aumento do açúcar no sangue, que é o clássico que a gente conhece? O excesso do consumo desses alimentos. Mas só isso? Não. Uma vida sedentária, né? Então, se a gente tem pouco gasto, a gente tem muito acúmulo. Acumula na forma de gordura, acumula nas nossas reservas e acumula também no sangue. Então, por isso que a atividade física é tão importante pra gente poupar gastar esses excessos. Beleza? Bom, já falei o que é, já falei o que causa, já falei os sintomas, as consequências. Tá, mas o que a gente quer saber mesmo, Nutri, é como tratar. Já entendi tudo isso, ou já senti na pele tudo isso? Como que trata? O que a gente faz? Se deu ruim, e agora? Então é isso que eu vou contar para vocês agora. Bom, como que é o tratamento da hiperglicemia ou do aumento de açúcar no sangue? Basicamente, na infância, a gente tem a reeducação alimentar. Nossa dietoterapia, a gente melhora a alimentação e o estilo de vida. Então, não é só tirar alimentos e colocar outros, a gente precisa estruturar, né, a alimentação dessa criança para que ela tenha os nutrientes adequados e que ela gaste também os nutrientes adequados. Então, a gente trata do pressuposto de que a gente precisa tratar ali toda a família e todo o estilo de vida dessa família. Então, começar utilizando mais atividade de gasto energético, pôr a criança mesmo para fazer alguma atividade física extra. Se ela fica muito nas telas, diminuir esse consumo de telas e pôr para gastar energia em atividades de gasto. Mesmo se essa criança já é muito agitada, se ela já é muito ativa no ambiente familiar,
mas ela precisa desse gasto extra. A gente precisa pôr para gastar energia. Natação, balé, danças, afins, qualquer tipo de atividade de gasto energético, parquinho, correr, patins, bicicleta, enfim, a gente precisa pôr essa criança para ter um gasto contínuo, né, de energia extra. Só ela ser ativa, só ela correr dentro de casa não é suficiente. A gente precisa ter um gasto a mais. Todos os dias, Natália? Se sim, por pouco tempo, por pouco período de tempo. Mas se não dá todos os dias, pelo menos 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, uma vez no fim de semana, já seria o suficiente para a gente ter um gasto importante e a gente gastar esses estoques excessivos. Bom, cuidar sempre do sono. A qualidade do sono é importante para a produção de diversos hormônios. Então, é importante que essa criança tenha um volume de sono e uma rotina de sono. Então, não é só sobre dormir muito, é sobre dormir com qualidade. E o sono noturno, ou seja, que a gente dorme durante o período à noite, que tá escuro, ele é o melhor. Então, se tem dorme um pouco mais cedo, é ainda melhor para essa produção hormonal acontecer. Hormônios ok, a gente tem metabolização de todos os nutrientes de maneira efetiva, assim como do açúcar. E o último, mas não menos importante, é a nossa alimentação. É a alimentação das nossas crianças. E a gente precisa ter muito cuidado. Comida para criança é o quê? Comida açucarada. As crianças adoram um docinho, adoram uma guloseima, adoram um chocolate. Então, são alimentos fontes absurdas de glicose, né? De açúcar. E isso vai gerar um grande aumento, principalmente de forma contínua. Por que a gente pede para as famílias esperarem até os 2 anos para oferecer o açúcar? Justamente para diminuir esse incentivo, diminuir essa paulada que é o açúcar ainda na primeira infância. Então, quando a gente consegue guardar até os 2 aninhos, olha quanto tempo a gente privou essa criança de um excesso de açúcar. Por quê? Só o açúcar de adição que a gente privou, ela tem contato com todos os outros alimentos. Então, o tirar esses excessos vai ser importante. Tirar dos alimentos doces e tirar dos alimentos que são salgados, mas que tem uma grande quantidade de carboidratos. Então, a gente vai tirar só o que não é essencial. Não é essencial pirulito, não é essencial balinha, não é essencial salgadinho, não é essencial essas bebidas achocolatadas, esses iogurtes com muita quantidade de açúcar. Então, a gente vai tirar só o que não é essencial. Vários desses alimentos industrializados e ultraprocessados são riquíssimos de açúcar. Às vezes vem ali dizendo que não contém açúcar, mas aí contém adoçante. E o adoçante na infância também não é recomendado. O ideal é que ele consuma esse alimento com o mínimo de adição de qualquer coisa. Quanto mais limpo for essa alimentação, mais pura, mais natural, melhor será para essa nossa criança. Então, além de retirar esses alimentos ricos em glicose, retirar esses ultraprocessados, esses industrializados em excesso, a gente precisa dar fontes alimentares adequadas. Então, os alimentos ricos em fibra ajudam nesse metabolismo da glicose, ou seja, as fibras, elas conseguem também captar a molécula de glicose, esse açúcar excessivo, durante a digestão e absorção dos alimentos e fazer com que ela vá para o bolo fecal, ao invés de ser absorvido. Então, ao invés de consumir alimentos brancos, pobres em fibras, a gente vai optar pelos alimentos integrais, que são ricos em fibras. As sementes também têm uma boa quantidade de fibra e todas as frutas, verduras e legumes, principalmente aquelas que a gente consome com casca, elas vão ter uma rica quantidade de fibras e essa fibra vai ajudar nessa diminuição da absorção da glicose. Além disso, as frutas têm açúcar na sua composição, mas não são açúcares agressivos ao corpo da criança. A gente metaboliza
né? Nós, seres humanos, metabolizamos muito bem o açúcar vindo das frutas. Então, não é esse que atrapalha o desenvolvimento e o crescimento da criança. Não é esse que faz essa glicemia aumentar. Porque além, a gente precisa lembrar de uma coisa, que além da frutose, que é esse açúcar que tem nas frutas, a gente tem vitamina, mineral, a gente tem vários outros elementos que vão colaborar para a saúde dessa criança. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Então, quando a gente combina esses três, a gente tem ali um combate efetivo com o aumento, o excesso de açúcar no sangue. A atividade física, uma boa qualidade de sono e uma reeducação alimentar. Tira o que não precisa, acrescenta o que é fundamental. É isso. Essa é a chave. Parece simples através da minha fala, mas eu sei que é difícil na prática. Eu sei que é difícil tirar o biscoito, eu sei que é difícil tirar o doce, eu sei que é difícil acrescentar esses outros alimentos, mas é um trabalho necessário, é uma construção. Eu falo que reeducação alimentar, educação. Educar é muito difícil. Então, é um serviço de formiguinha, todo dia um passinho pequenininho na construção desses novos hábitos. E lembrando, a família é sempre o exemplo. O que o pai come, o que a mãe come, é o que a criança quer comer. Claro, tem os casos de exceções, Natália? Tem aquelas crianças brilhantes que não gostam das besteirinhas e gostam do saudável. Ótimo, mas talvez nem sempre seja assim. E essa não é a realidade da maioria das famílias. Então, se a gente vai reeducar a alimentação da criança, a gente precisa reeducar a alimentação da família como um todo. Então, é importante que a família segurem nas mãos e vão junto, embarquem junto nessa nova vida saudável, né? Que não é uma vida isenta dessas gostosuras, dessas guloseimas, mas é uma vida equilibrada. E quando eu falo de equilíbrio, não é ser a mesma quantidade, a mesma proporção de besteirinhas, a mesma proporção de coisas saudáveis. A gente precisa sempre, né, lembrar que esses aqui, pesam mais. Então, se eu coloco um pouquinho sequer, essa balança já pesa. Já o outro não. A gente precisa de muitos alimentos saudáveis para que essa balança fique pesadinha e se iguale, certo? Lembrem sempre disso. Os alimentos ruins, os alimentos ultraprocessados, os alimentos que não contribuem para a saúde, eles vão ter um peso maior do que os alimentos que contribuem para a saúde, certo? Então, melhora da composição da alimentação da família é o essencial. Não é só cortar, mas é pôr alimentos de qualidade no lugar, hábitos de qualidade no lugar, certo? Foi um prazer falar desse tema com vocês. É um tema que eu recebo muito em consultório. Crianças desde 1 aninho até a adolescência com hiperglicemia, com excesso de glicemia, com resistência à insulina, com açúcar excessivo, com aumento de açúcar, com pré-diabetes, com diabetes. São vários os nomes que a gente vê por aí. Então é importante demais que a gente tenha esse conhecimento a respeito desse tema. Bom, se ficou alguma dúvida a respeito desse tema, coloque aqui nos comentários. Me fala se faltou alguma informação que vocês tenham dúvida, se faltou algo que vocês queriam que eu abordasse dentro desse tema. Se vocês querem outro tema a respeito ainda do funcionamento da glicose, me sinaliza aqui, fala aqui nos comentários que eu vou tentar sempre trazer conteúdos que venham agregar conhecimento e informação na vida de vocês para que vocês possam cuidar dos pequenos de vocês de uma maneira mais segura, de uma maneira mais saudável. Foi um prazer compartilhar essas informações com vocês e espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um grande abraço!